Olá, sejam muito bem-vindos. O tema que nós vamos trabalhar hoje é carteira de investimentos para iniciantes. Como diversificar e investir em segurança. Vamos lá, então? Muito bem. Imagine que você possui apenas uma ou muitas ações de uma empresa de tecnologia. Se a empresa tiver problemas, você perde grande parte do seu capital, correto? Agora pense em uma cesta com ações de tecnologia, fundos imobiliários, títulos públicos e uma pequena parcela em commodities. Mesmo que o investimento caia, os outros podem compensar a perda. Esse é o poder da diversificação, que permite equilibrar risco e retorno e, claro, além de tudo, diversificar não significa apenas espalhar seu dinheiro, mas escolher ativos que se complementam e reagem de forma diferente aos mesmos eventos econômicos. Por exemplo, em 2020, enquanto as ações de energia renovável dispararam, setores como aviação sofreram quedas bruscas. Um investidor diversificado teria protegido parte do seu patrimônio e ainda aproveitado oportunidades de crescimento. Neste módulo, vamos mostrar como identificar ativos complementares e criar uma carteira que resista à volatilidade do mercado. O objetivo é que você entenda que diversificação é uma estratégia de proteção e crescimento. Não se trata apenas de colocar dinheiro em diferentes investimentos de forma aleatória, né? Mas sim de construir um portfólio inteligente, alinhado aos seus objetivos e que permita que você durma tranquilo mesmo diante de crises e oscilações no mercado. Antes de investir, é fundamental responder a duas perguntas simples, mas poderosas. Por que estou investindo? E em quanto tempo precisarei desse dinheiro? Essas respostas determinam não só apenas aí os ativos que você vai escolher, mas também o nível de risco que pode assumir. Então, pense, por exemplo, em alguém que deseja comprar um carro dentro de 2 anos. Nesse caso, aplicar em ações de alta volatilidade pode ser arriscado, já que as oscilações bruscas do mercado podem comprometer o objetivo, né? Em situações de curto prazo, a liquidez e a segurança são indispensáveis, viu? Agora imagine outro cenário aqui. Uma pessoa planejando sua aposentadoria para daqui a 20 anos. Nesse horizonte de longo prazo, ativos mais voláteis como ações e fundos multimercados podem oferecer retornos significativamente maiores, compensando aí eventuais quedas no caminho. Objetivos diferentes, claro, exigem estratégias distintas. Uma jovem profissional que deseja montar a sua reserva de emergência deve priorizar investimentos conservadores e com resgate imediato. Um casal que planeja a educação dos filhos em 5 anos precisa equilibrar segurança e crescimento, optando aí por uma mescla de renda fixa e fundos de renda moderado. Já uma empresa com planos de expansão, incluindo aí expansão internacional em 10 anos, ela pode recorrer à diversificação mais ampla, incluindo ativos globais, né, por exemplo. Cada um desses exemplos mostra que o tempo e a finalidade do investimento determinam a melhor estratégia. Definir objetivos claros é como traçar um mapa, aumenta a probabilidade de chegar ao destino certo, com menos desvios e maior eficiência no uso do capital. Agora que você entende o conceito de diversificação e já definiu seus objetivos, é hora de dar o próximo passo: montar a sua primeira carteira de investimentos. Uma boa forma de visualizar esse processo é compará-lo à formação de um time de futebol. Para que o jogo seja equilibrado, você precisa de atacantes, meio-campo, defensores, cada um cumprindo uma função essencial ali. Os investimentos acontecem do mesmo jeito. A renda fixa desempenha o papel de defensores, oferecendo segurança e previsibilidade. A renda variável age como atacantes, buscando crescimento e maiores retornos. Já os fundos multimercado funcionam como meio-campo, criando ali a ponte entre risco e estabilidade. Bacana, né? Imagine um investidor iniciante que possui 12 mil reais. Uma divisão equilibrada poderia ser 6 mil em renda fixa, 3.600 em fundos multimercado e 2.400 em ações. Essa composição inicial garante que parte do capital esteja protegida, outra parte tenha potencial de crescimento e o restante atue sim como um equilíbrio entre ambos. Essa estrutura não elimina risco,
mas distribui melhor as chances de ganho e perda, tornando a carteira mais resiliente. É importante lembrar que a primeira carteira não precisa ser complexa. O objetivo inicial é criar uma base sólida, fácil de acompanhar, esteja em sintonia com seu perfil de risco. Com o tempo, revisões e pequenos ajustes tornam a estratégia mais eficaz, assim como um técnico ajusta a formação do time de acordo com o adversário. Claro, você vai ajustar a sua carteira de acordo com as mudanças nos objetivos e nas condições do mercado. Investir não significa aplicar o dinheiro simplesmente e esquecer dele. Não. O mercado está em constante movimento. E ignorar essas mudanças pode sim colocar em risco o equilíbrio da sua carteira. Uma boa analogia é pensar em um jardim. Se, se você planta, mas não rega ou poda, algumas plantas crescem demais e sufocam as outras, não é isso? Enquanto algumas podem até morrer. O acompanhamento periódico garante que cada ativo mantenha o papel para o qual foi escolhido, sem comprometer o conjunto. Isso que é o importante. Por exemplo, imagine que você destinou 20% do patrimônio para um fundo de ações. Com a valorização, esse fundo passa a representar 40% da carteira. Essa concentração aumenta o risco, já que um único ativo passou a pesar mais do que deveria. Nesse caso, vender parte e redistribuir para outros investimentos ajuda a preservar o equilíbrio. O mesmo vale para situações opostas também. Se um ativo perde muito valor e compromete o portfólio, pode ser mais estratégico substituí-lo por uma outra opção. Indicadores como retorno acumulado, volatilidade e correlação entre ativos ajudam aí a avaliar a saúde da carteira. Um investidor que mantinha 30% em ações de tecnologia e viu esse percentual subir exageradamente, precisou realocar recursos para não ficar exposto demais a um único setor. O segredo está na disciplina. Criar o hábito de revisar a carteira, analisar proporções e tomar decisões baseadas em dados, não em emoções. Esse cuidado contínuo garante que os investimentos permaneçam alinhados aos objetivos, reduzindo os riscos, né, e fortalecendo aí o crescimento no longo prazo. Gerir uma carteira de investimentos sem ferramentas adequadas é como pilotar um avião sem instrumento. É possível decolar, mas os riscos são enormes. Hoje, felizmente, existem diversos recursos que ajudam a organizar, acompanhar e avaliar aí os resultados da sua carteira, desde planilhas simples até plataformas digitais mais completas. Um exemplo prático: você pode usar uma planilha para registrar compras e vendas de ativos, calcular o rendimento acumulado e acompanhar a evolução mês a mês. É possível fazer isso. Esse recurso, apesar de simples, né, permite ter clareza sobre o dinheiro que está, como o dinheiro está se comportando ao longo do tempo. Já os aplicativos de gestão financeira oferecem dashboards interativos, gráficos de performance e alertas que mostram quando algum ativo está destoando da estratégia definida. E isso é muito importante, é uma grande ajuda. Imagine um jogo de estratégia sem mapa ou radar, você se perde facilmente, mas com eles consegue planejar os movimentos, corrigir os erros e antecipar oportunidades, não é verdade? Da mesma forma, os recursos de monitoramento permitem visualizar toda a carteira de forma consolidada, comparar o desempenho com referências de mercado e identificar rapidamente pontos de desequilíbrio. Ao utilizar as ferramentas de gestão, o investidor ele ganha disciplina, organização, velocidade nas decisões, e isso evita escolhas impulsivas, ajuda a manter o foco nos objetivos e, claro, transforma a gestão de carteira em um processo claro, objetivo e cada vez mais eficiente. A alocação de ativos é o processo de decidir quanto do seu patrimônio será destinado a cada tipo de investimento. Uma boa comparação é pensar em uma refeição equilibrada. Carboidratos fornecem energia, proteínas garantem força e vegetais trazem equilíbrio. Se faltar algum desses elementos, a dieta vai ficar incompleta. E se um deles for excessivo, também pode prejudicar. Então, nos investimentos acontece o mesmo. Renda fixa oferece segurança, como nós dissemos, renda variável busca crescimento e fundos multimercado equilibram risco e retorno. Para quem está começando, uma divisão simples já pode fazer grande diferença. Imagine um investidor com 20 mil reais.
Uma alocação inicial poderia destinar 12 mil para renda fixa, garantindo estabilidade e liquidez. 5 mil para fundos multimercados que mesclam diferentes ativos e 3 mil reais, por exemplo, para ações de empresas sólidas, com potencial de valorização no longo prazo. Essa estrutura protege parte do patrimônio e, ao mesmo tempo, abre espaço para ganhos maiores. É importante destacar que a alocação não é fixa. Com o tempo, os objetivos mudam, o perfil de risco pode se transformar. Um investidor conservador pode começar mais protegido e gradualmente aumentar, né, a exposição à sua renda variável. Outro, mais arrojado, pode fazer o caminho inverso. Ao se aproximar das metas importantes, como a compra de um imóvel, a chave é entender que cada ativo, cada um deles, cumpre um papel específico e que o equilíbrio entre eles é o que garante realmente a consistência, crescimento, né, um crescimento sustentável ao longo do tempo, tá? O reinvestimento de rendimentos é uma das estratégias mais poderosas para multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. Cada rendimento que é reinvestido aumenta o capital aplicado e potencializa os ganhos futuros, criando aí um efeito composto. Por exemplo, suponha que você possua 10 mil reais aplicados em títulos públicos que rendem 6% ao ano. No primeiro ano, o rendimento será de 600 reais. Se você reinvestir esse valor no segundo ano, o rendimento será calculado sobre R$ 10.600, é cumulativo, e assim sucessivamente, fazendo o capital crescer de forma exponencial. Esse processo funciona para juros, dividendos ou lucros de fundos e permite que pequenas quantias se transformem em montantes significativos ao longo do tempo. A consistência do reinvestimento é fundamental. Quanto mais regular, maior o impacto do efeito, né, composto. Além disso, diversificar os ativos, onde os rendimentos são reinvestidos, pode equilibrar o risco e o retorno da carteira, protegendo o portfólio em momentos aí de volatilidade. Então, históricos de mercado mostram que investidores que reinvestem ou que reinvestiram sistematicamente seus dividendos e juros conseguindo superar significativamente aqueles que retiraram os rendimentos para consumo. Assim, o reinvestimento não é apenas uma forma de realocar dinheiro na carteira, mas uma estratégia deliberada para acelerar o crescimento, aumentar a resiliência do patrimônio e potencializar seus resultados financeiros de maneira consistente ao longo dos anos. O mercado financeiro oscila constantemente e a volatilidade é inevitável, como já dissemos. No entanto, é possível proteger sua carteira, né, e minimizar riscos. Imagine dirigir por uma estrada cheia de curvas e buracos. Pneus e freios adequados podem e garantem que você chegue ao destino com segurança, né? Nos investimentos, a proteção contra a volatilidade funciona de forma semelhante, por meio da diversificação, escolha de ativos defensivos e alocação estratégica do capital. Por exemplo, em períodos de crise, algumas ações podem cair significativamente, enquanto títulos do governo ou ativos mais seguros, né, tendem a manter ou até aumentar o valor, equilibrando as perdas ocorridas. Além disso, o rebalanceamento periódico da carteira permite ajustar posições conforme o mercado muda, garantindo que a exposição a risco seja controlada e alinhada aos objetivos financeiros. A volatilidade, portanto, não é necessariamente uma ameaça, viu? Quando a carteira é estruturada de forma inteligente, ela se torna uma oportunidade para crescimento e fortalecimento do patrimônio, permitindo ao investidor atuar de maneira estratégica, mesmo em cenários de alta oscilação. Investidores iniciantes frequentemente cometem erros que podem comprometer significativamente aí o seu patrimônio. Um exemplo clássico é concentrar todos os recursos em uma única ação ou setor. Imagine apostar todas as suas economias em um único time de futebol. Se ele perde, o prejuízo é total. Outro erro recorrente é reagir de forma impulsiva a notícias do mercado. Isso acontece com frequência, comprando ativos em alta por medo de perder oportunidades ou vendendo em queda por pânico, né? Muitas vezes realizando prejuízos. Prejuízos geralmente desnecessários, evitáveis.
Também é comum subestimar a importância dos custos, taxas e impostos. Pequenas despesas recorrentes podem corroer uma parte relevante dos ganhos ao longo do tempo, tá? Há casos reais de investidores que adquiriram ações no auge do mercado e, diante de quedas temporárias, venderam, né, e parte do capital por medo, perdendo não apenas oportunidades de valorização futura, mas também a disciplina estratégica que sustenta aí uma valorização futura, uma valorização, vamos dizer assim, sólida, né? Além disso, muitos negligenciam a diversificação e o rebalanceamento periódico, deixando que desequilíbrios de risco se acumulem silenciosamente. Esses exemplos mostram que montar uma carteira eficiente não depende apenas de escolher bons ativos, né? Mas de manter também consistência, disciplina, planejamento e atenção aos detalhes financeiros, garantindo que o patrimônio cresça de forma segura e sustentável, mesmo diante de oscilações do mercado. Portanto, investir é um processo contínuo que exige atenção, disciplina e consistência. Monitorar e reavaliar sua carteira funciona como um check-ups, como check-ups mesmo, regulares na saúde, previne problemas e garante que tudo funciona e siga, né, funcionando de maneira eficiente. Ao observar o desempenho, pesos de ativos, objetivos e mudanças econômicas, é possível até identificar quando ajustes são necessários. Por exemplo, se uma ação valorizou demais, rebalancear vendendo parte e redistribuindo o capital permite manter a estratégia alinhada e equilibrada. Casos reais mostram que investidores que praticam revisões periódicas conseguiram proteger seus ganhos e reduzir perdas, mesmo em cenários voláteis. Além disso, indicadores simples e métricas de risco ajudam a comprometer a saúde da carteira, oferecendo segurança para decisões estratégicas. Esse hábito transforma o investidor iniciante em algo ou em alguém consciente, preparado e resiliente, capaz de tomar decisões fundamentadas, de navegar pelo mercado financeiro com confiança. Mais do que técnicas, o monitoramento constante é uma mentalidade, disciplina, paciência e visão de longo prazo. Vocês viram, repetimos isso várias vezes aqui, visão de longo prazo, né? Tornam-se aliados na construção do patrimônio. Lembre-se, cada ajuste estratégico é um passo a mais rumo à segurança financeira e ao crescimento consistente, tá? Com prática e dedicação, qualquer investidor pode evoluir, superar desafios aí e alcançar os seus objetivos, transformando pequenas decisões diárias em resultados significativos ao longo do tempo. Um grande abraço e até a próxima.